Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com a nossa disciplina de fitossanidade e a gente vai falar agora das ordens Tissanóptera, Ortóptera e Isóptera. E aí a gente conclui as ordens de importância agrícola. Acompanhe. Então vamos começar com a ordem Tissanóptera. É a ordem dos insetos trípes, não sei se vocês já ouviram falar. Os insetos da ordem Tissanóptera, do grego tissanos, é a mesma coisa que franja, e pítero, asa. Então, é como se fosse uma asa com franja, franjeada, né? Referindo-se à presença de cerdas nas margens das asas. Esses insetos são pequenos, medindo mais ou menos 0,5 milímetros e 5 milímetros de comprimento. Então, são bem pequenos, sendo conhecidos popularmente como tripes. O hábito alimentar desses insetos ele é muito variado. Podem ser fitófagos, micófagos. Lembra lá que micófagos eles se alimentam de fungos. E em certos casos, alimentam-se também de algas, ovos de outros insetos, ou atuam como predadores de ácaros, pulgões e cochonilhas, que são pragas agrícolas. Então, das 5.800 espécies descritas, cerca de 520 ocorrem no Brasil. E algumas espécies de tripes podem causar danos econômicos bem severos, atuando como pragas agrícolas, com ataque direto sobre flores, folhas e frutos, ou transmitindo doenças, mas também podem auxiliar na polinização de certas plantas. Esses são os insetos tripes. Para quem nunca viu um inseto, tá aí ele, bem bonitinho. Então, os adultos de tripes possuem essas asas franjeadas, como eu já disse, e o aparelho bucal dele é sugador, enquanto que as formas jovens, ninfas, não possuem asas. Então, quando eles são pequenininhos, né, ninfas, eles não possuem asas. As plantas atacadas, elas podem ter uma perda de pigmentação, encarquilhamento e perda de produtividade também. Algumas espécies são economicamente importantes para a agricultura e cerca de 1% do total das espécies de Tissanóptera, a maioria tripídia, são consideradas pragas em diversos tipos de plantas cultivadas. Os tripes, esses insetos, eles promovem danos diretos. Por quê? Porque eles destroem os tecidos das plantas, porque eles succionam com o aparelho sugador dele o fluido vegetal, a seiva, né? E também danos indiretos. Por quê? Porque através dessas lacerações, uma série de patógenos como fungos, bactérias podem penetrar no vegetal e aí acaba ocorrendo alguma doença por conta dessa transmissão feita pelo trips. E aqui são algumas espécies de tripes. No caso, esse item aqui, não sei se vocês conseguem ver, esse aqui é o Trips tabaci, que é como o nome fala, do tabaco, né? Causa danos no tabaco. Aqui também é o Selenotripes rubrocintus e esse aqui é o Frankliniella occidentalis. São um dos insetos, né, mais importantes, algumas espécies de tripes mais importantes que atacam as plantas. Como eu disse a vocês, esses insetos eles podem ser fitófagos, predadores ou ainda eles se alimentam de pólen, esporos e hifas de fungo. Então, devido a essa plasticidade do seu hábito alimentar, esses insetos eles ocupam todo canto. Número variado de habitats, tais como flores, então eles atacam folhas, como também o próprio fruto, as cascas das árvores, estão em todo canto realmente. Podem também estar associados a ninhos de pássaros e mamíferos ou ainda formigueiros e cupinzeiros. Então, certas espécies de tissanópteros são transmissoras de virose, como eu já disse, e provocam muitas vezes prejuízo na agricultura. Dentre as plantas atacadas por esse inseto, a gente pode citar o amendoim, o algodão, a banana, ataca muito a banana, vou falar daqui a pouco, a cebola, o tomate, citros, entre outras. Tá ok, gente? E aqui, só para mostrar para vocês o desenvolvimento desse inseto, trips. Aqui ovo, aí ele passa pelo primeiro estágio larval, depois o segundo, aí aqui proninfa, antes de virar ninfa, adulto macho ou adulto fêmea. Então, ele não é holometábulo, né? Ele não tem a metamorfose completa. Ele é hemimetábulo,
tá? Ovo, ninfa, adulto. Tem o TRIPS da erupção dos frutos, como vocês podem ver nessa figura 3, aqui danos causados pelo TRIPS da erupção dos frutos na bananeira. A forma jovem ela apresenta cor branca ou amarela clara, e assim como o adulto é muito ativa. Então, os adultos eles apresentam mais ou menos uma coloração marrom escura e são encontrados geralmente em flores jovens abertas. Eles também podem ocorrer naquelas flores que ainda são protegidas pelas brácteas, tá? Então, os danos provocados por esses TRIPS, eles manifestam-se nos frutos em desenvolvimento, como vocês podem ver aí a banana, na forma de pontuações marrons e ásperas ao tato. Então, isso aqui é problema de TRIPS, o que reduz o seu valor comercial, mas não interfere na qualidade da fruta. Então, se vocês já compraram uma bananinha desse jeito aqui, como se fossem umas verruguinhas, é o TRIPS atacando, tá? Com o seu aparelho sugador. Tem também o TRIPS da ferrugem dos frutos, que são insetos pequenos que vivem nas inflorescências, que são as flores, né, da bananeira, entre as brácteas do coração e os frutos. Seu ataque, ele provoca mais ou menos o aparecimento de manchas de coloração marrom, semelhante à ferrugem, como vocês podem ver nessa figura, parece ferrugem realmente. E em caso de forte infestação, a casca da bananeira ela pode apresentar pequenas rachaduras em função dessa perda da elasticidade. Então, para o controle desses insetos, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que efetuar o ensacamento do cacho. A gente tem que colocar um saco na bananeira. Eu sei que dá muito trabalho, mas se no caso tiver realmente começando a atacar o TRIPS, vocês têm que realmente ensacar para não piorar a situação. E as que já estão atacadas, vocês têm que dar um jeito de remover. A remoção das plantas invasoras também, tais como melina e a braquiária purpuracem, que são hospedeiras alternativas desses insetos. Então, os bananicultores, que são os que produzem banana, realizam o controle de TRIPS por meio da eliminação do coração. Então, se tiver atacado, elimina o coração da bananeira. Pode fazer também a despistilagem dos frutos, é difícil falar essa palavra. O pistilo, não tem um pistilo, a flor? Não sei se vocês já viram a parte de biologia. O pistilo dos frutos retira e aí também acaba reduzindo também o ataque de TRIPS. Pulverização com inseticidas diretamente no cacho e proteção com sacos plásticos, como eu já disse. Então, além da pulverização, se utiliza também o saco plástico tratado, que já possui impregnação do inseticida, que pode ser também utilizado. Mas atualmente os produtores eles desenvolveram uma técnica chamada de gravatinha. Como é que é isso? Eles penduram pequenas tiras de saco tratado com inseticida nos cachos e ensacola como saco não tratado, com saco não tratado, diminuindo assim os custos de controle da praga. Então, basicamente, o controle é retirar o coração, fazer pulverizações e ensacar, tá ok? Finalizamos a ordem Tissanóptera, vamos falar agora da ordem Ortóptera, que é a ordem dos gafanhotos, das esperanças, grilos, paquinhas. Como o nome já diz, etimologia, né? Ortus, reto, pítera, asa, como se fosse a asa reta. O tamanho deles, de 15 milímetros a grande, de 200 milímetros. Vocês já viram que tem gafanhoto que parece um monstrinho, que a gente tem até medo, que são grandes mesmo. Do desenvolvimento deles, predominantemente fitófagos, então eles se alimentam de folhas. Vocês viram há pouco tempo aí aquela nuvem de gafanhoto se aproximando e o pessoal com medo das plantações, porque eles são pragas, né, em grande quantidade. E aí, o que é que eles fazem? Se alimentam das folhas, diminuindo assim a taxa fotossintética dessa planta e a produção dela. A importância agrícola é que são pragas agrícolas mesmo, né? Tem que realmente combater, no caso, os gafanhotos. O aparelho bucal, gente, desses insetos ortópteras são mastigadores. Aparelho bucal mastigador. Os olhos compostos são desenvolvidos. Eles podem ter antenas curtas ou longas, filiformes ou cetáceas. Geralmente são cetáceas.
As pernas são ambulatórias, no finalzinho aqui são saltatórias, aqui ó, esse terceiro par são saltatórias e aqui ambulatórias, vocês lembram? Ou pode ser também fossoriais, que é o grilo também, na frente. As asas podem ser, as anteriores são tegminas e as posteriores são membranosas, tá? Como pode ser visto aqui nessa figura do gafanhoto. Os gafanhotos, eles são conhecidos pela sua importância econômica, porque quando na fase da vida gregária, que é aquela fase que eles se juntam, né, que forma nuvens, eles se alimentam de plantas de qualquer espécie de maneira muito voraz. Então, aqui são alguns insetos, os insetos gafanhotos, grilos também. Olha aqui o que o gafanhoto faz, ó, a bananeira. Eles também comem até a banana. Esses insetos da ordem Orthoptera, eles apresentam reprodução sexuada, a maioria das espécies são ovíparos, no caso eles produzem os ovinhos, né? E eles têm o desenvolvimento hemimetabólico, eles são hemimetábolos, não tem a metamorfose completa. Não tem a metamorfose completa. Então, é ovo, ninfa, adulto. Então, aqui, inseto recém-eclodido assemelha-se ao adulto, ausência de asas. Quando, então, ele é ninfa, ele não tem asas. Aqui, nesse terceiro estágio, já tem os órgãos genitais imaturos. E aqui já tem asas no final, tá? E não tem pupa, tá? Porque não é metamorfose completa, não tem pupa. Finalizamos, assim, a nossa primeira videoaula, em que a gente falou da ordem Orthoptera e também da ordem Tisanoptera. E na próxima videoaula a gente vai continuar falando da ordem Orthoptera e finalizar com a ordem Isóptera. E assim a gente finaliza todo o assunto das ordens de importância agrícola. Até lá!